E aí, rapaziada, saudações! Vamos então falar sobre o José Boto. Vamos lá? Vamos lá, flamenguista? Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 30 de dezembro, está tendo a apresentação do José Boto, tá? Então tudo que eu vou falar aqui é antes dele falar qualquer coisa que ele for falar aí, porque eu quero falar realmente do que eu acho de toda essa história. Galera, o BAP, presidente do Flamengo agora, ele foi lá no meu programa, ele foi no Flow Esporte Clube e a gente conversou. E ele falou muito sobre o Boto sem falar que era ele. Na verdade, na época, eu não sei nem se ele se era o José Boto o nome, mas ele falava na figura do diretor técnico, que é o diretor de futebol, certo? É o cara que vai comandar o futebol. E esse cara é o José Boto português, que estava na Croácia, tá? Então vamos lá, gente. Olha, e o que o BAP, naquela ocasião, falou pra mim? Ele disse que o diretor técnico ia tomar todas as decisões importantes em relação ao futebol. Que a presidência ia pedir certas coisas e quem tomaria as decisões é ele, de contratação, de técnico, de, sei lá, eventuais punições, de organização do elenco, de todos os departamentos envolvidos no futebol, scout, departamento médico, tudo é esse diretor técnico que vai tomar conta. Um diretor profissional, não um diretor amador, como era o Marcos Braz anteriormente, tá? E muito se fala sobre a profissionalização do Flamengo e tal, não sei o quê. Bom, vamos lá. Primeiro, galera, algumas coisas. O Flamengo, ele é profissional. Essa profissionalização já aconteceu há muitos anos atrás. Não era uma zona. Se organizou a partir da era Bandeira de Melo e tal, e continuou se organizando, e o Landim manteve isso. Então, e aí que tá a coisa bizarra do Flamengo, é que tudo no Flamengo é profissional, menos futebol. Tipo, existem profissionais comandando futebol também, mas o grande líder, que era o Marcos Braz, era amador. Amador. Não só amador, como a figura que representa bastante os cartolas de antigamente, né? Como episódios de morder o torcedor e todas aquelas coisas que a gente sabe. E um cara que não. Que apesar de entender muito da bola e tal, tem muitos defeitos e lidar com as situações do dia a dia de futebol. Não tinha cobrança, não tinha organização, cada um faria o que ia. Era uma zona. Com o Marcos Braz era uma zona. E a gente espera que com o José Boto não seja. Então, o que eu espero desse cara? Tá? O que eu espero? Para a sorte dele, quem está comandando o Flamengo nesse momento é o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz é um cara tranquilo, um cara centrado e um cara extremamente profissional, pelo que o histórico dele diz. Então, não é um treinador que vai dar muitos problemas no aspecto comportamental, no aspecto de lidar com o elenco, no aspecto de respeitar hierarquias, tá? Então, esse cara já chega com essa aí. Agora, quem é esse cara? Você conhecia José Boto? Você conhecia? Não conhecia, né, cara? Eu também não conhecia. Não fazia ideia que era esse cara. Até porque a gente não conhece muito dirigente de futebol europeu. Não é uma coisa que a gente, né, que está no nosso dia a dia. Esse cara tem boas credenciais. Se você for analisar a carreira dele, passou por grandes clubes na Europa e tal. Agora, o Brasil é diferente, tá? O Brasil é diferente de qualquer outro mercado da bola do mundo, tá? É completamente diferente. E ele está no Flamengo, o colossal, gigantesco, infinito, maior que tudo Flamengo. E isso é uma questão. Ele nunca teve um clube numa dimensão e com a cobrança que vai ter aqui no Flamengo. Não teve, não existe, tá? Não teve. E assim, cara, você aí que é torcedor flamenguista, até você que não é, eu vou falar mais pra quem não é. Você que tá, eu sei que tem gente que não é flamenguista que assiste. Você não é flamenguista que tá assistindo. Você não já viu a cara desse José Boto aí 1 milhão de vezes já nas últimas semanas? É impressionante o que um diretor de futebol ganha de mídia estando no Flamengo. O Flamengo é muito gigantesco, irmão. Não dá. É pra todo lado você tá falando desse cara agora. E esse cara nunca teve essa mídia toda também. Então, isso é um ponto, né? Entender qual vai ser a adaptação dele a essa realidade, que ela é complicada, porque a cobrança ela é muito grande. Muito grande. Muito grande. E o que eu espero que ele faça de trabalho em relação a compor elenco? Porque essa fase que a gente tá agora, sem jogo, sem futebol, é a fase das contratações, da transferência. Então tá uma loucura. E eu já tô vendo o flamenguista reclamar, cadê as contratações? O cara tá se apresentando hoje, pra começar. E depois, gente, galera, olha só, o Flamengo contratou muito esse ano. O Flamengo tem um baita time. Vai contratar, fiquem tranquilos, mas o Flamengo já tem um timaço, um elenco bom. Tem 2 times, Flamengo. Bons 2 times. Com deficiência numa peça aqui, outra ali, sim.
Mas, cara, o Flamengo já. Não é. Eu não acho que é o momento de Flamengo fazer grandes loucuras. Eu acho que é o momento desse cara trabalhar e mostrar que ele conhece de futebol e de jogadores. Por quê? Cara, olha só. Vamos lá. De La Cruz é um baita jogador, certo? Mas qual é a dificuldade, tá? De você trazer o De La Cruz dinheiro, pô. Ah, paguei a multa à vista, me dá. O jogador que é o destaque do River há anos é um cara que todo mundo conhece. É muito fácil trabalhar assim, pô. Se for isso que você tem que fazer. O Boto tem que trabalhar várias outras coisas. Como, por exemplo, categoria de base. Trazer moleques da base, revelações e tal. Fazer o bom scouting, saber quem tá em final de contrato. Histórico de lesões. Jogador tipo, como o Botafogo fez, né? Que trouxe lá o Igor Jesus, que ninguém sabia de onde. Né, quem Igor Jesus aqui? O moleque jogando bola. E agora valorizado pra caramba. É esse tipo de coisa que eu espero desse cara. Eu espero contratações inteligentes. Eu espero usar o dinheiro de maneira inteligente. E trazer jogadores que a gente não esperava que rendam. John Arias, pô. Eu vou buscar aqui pra você. Tá ligado? John Arias. John Arias, pra mim, é um dos top 10 jogadores que estão no Brasil, tá? Acho o John Arias um monstro. Ídolo do Fluminense e tal. Olha só quanto é que o Fluminense pagou por ele. O Fluminense pagou por 50% do John Arias, e aí ele foi pro Fluminense, $600 mil. Na cotação da época era 3 milhões de reais. Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu tô esperando desse cara. Tá? E não tem problema, na minha opinião, você errar uma vez ou outra, desde que você não gaste tanta grana. Uma coisa é você errar gastando 1 milhão, outra coisa é você errar gastando 20. Tá entendendo? Então, eu espero que ele consiga encontrar esses jogadores, que o departamento de futebol do Flamengo fique tranquilo, que nós tenhamos as melhores tecnologias para trabalhar, categoria de base, departamento físico, tudo isso que é muito importante. Questões das lesões foi muito relevante no ano de 2024 pro Flamengo, né? O departamento de scouting tem que ser, assim, o melhor possível para encontrar esses jogadores e encontrar soluções, tá? Não pode, cara, o Gabriel, quando aconteceu esse ano, que o Gabigol vai lá, tem o negócio do doping, e o Flamengo vai lá e contrata o Carlinhos, pô. Você tinha que achar um jogador melhor. Um jogador de mais nível. Eu entendo que na época as opções eram escassas, mas, cara, não importa, sabe? Então, o que eu espero desse cara é que ele consiga realmente fazer o trabalho dele, consiga compor esse elenco de uma maneira eficiente, consiga dar paz pro departamento de futebol do Flamengo, que é muito difícil, e consiga, né, realmente gerir esse departamento de futebol de uma maneira profissional, tá? E que, obviamente, não é só jogar dinheiro pro alto, tem que ser inteligente com tudo que faz. Vamos torcer para que ele, em parceria, obviamente, com o Felipe Luiz, que é o nosso técnico, consiga fazer um grande trabalho no ano de 2025, e prepare esse time pro Super Mundial, porque vai ser muito legal esse campeonato. E que o Flamengo seja vitorioso no ano de 2025, porque começa o ano bem. Porque terminou o ano bem, né? Ganhamos a Copa do Brasil, terminamos em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e com o time jogando bem. Isso que é o que importa. Então a gente vai começar o ano de 2025 já num bom caminho. Tomara que dê tudo certo, tá bom? Então é isso, galera. Comentem aí o que vocês acham desse novo diretor do Flamengo, José Boto. O que você espera que ele faça no Mengão. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Futebol é bom demais, hein? Um abraço.